Descubra como uma bebê incrível e cheia de superpoderes salva seu papai CEO de um destino trágico. Não era um dia qualquer em São Paulo. A luz do sol brilhava intensamente no subúrbio onde Clara, uma adorável bebê de 1 ano, vivia com seus pais. O aroma de pão quente se misturava ao som de risadas vindas das varandas, criando uma atmosfera vibrante. Clara, com seus olhinhos brilhantes, tinha um dom especial. Ela conseguia sentir as emoções das pessoas ao seu redor. Com seu sorriso contagiante e o toque suave de suas mãozinhas, trazia consolo a qualquer coração apertado. E era exatamente isso que seu pai, Miguel, precisava. Miguel era um CEO em ascensão de uma startup de tecnologia, um homem que vivia em um turbilhão de reuniões e prazos. Ele acreditava que estava fazendo o melhor para sua família, mas a pressão do trabalho o transformará em uma sombra do homem caloroso que costumava ser. Clara, com cada gargalhada e gesto, tentava chamar a atenção do pai, aninhando-se em seus braços, mas Miguel estava preso em um ciclo sem fim, mergulhado em gráficos e metas que pareciam se multiplicar. Ana, a esposa amorosa, observava tudo de longe, com um aperto no coração. Ela tentava conversar, expressar sua preocupação, mas Miguel estava tão absorto em suas próprias inseguranças que não conseguia enxergar o que realmente importava. As noites passavam e Clara, com seu olhar cheio de inocência, sentia a tristeza ecoar no ambiente. Cada sorriso dela era uma tentativa tímida de curar as feridas da alma do pai, mas Miguel ainda estava distante, perdido em seu mundo. Então, surgiu uma oportunidade que poderia mudar tudo, uma promoção que prometia prestígio e segurança financeira, mas que consumiria Miguel ainda mais. Durante uma semana intensa, Clara, percebendo a ansiedade crescente de Ana e o vazio no olhar de Miguel, decidiu que era hora de agir. Com o apoio dos vizinhos, ela começou a planejar uma surpresa especial para o Dia dos Pais, uma festa que traria todos juntos, quebrando as barreiras que o trabalho havia construído. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O dia da festa chegou, e enquanto Miguel ainda se debruçava sobre relatórios, Clara conduzia com suas pequenas mãozinhas os vizinhos entusiasmados. Risadas e canções enchiam o ar, mas Miguel estava alheio a tudo. Ele finalmente olhou pela janela e paralisou. O que viu era um mar de sorrisos e amor, sua família e amigos, todos prontos para celebrar. Uma onda de emoções o atingiu, fazendo seu coração acelerar. Clara, com seu desenho colorido nas mãos, irradiava uma luz que ele havia esquecido. O dilema cortou seu peito: continuar preso em um caminho de sucesso sem alma ou retornar para o abraço caloroso de sua filha e esposa. Ele estava prestes a perder tudo, até que naquela mágica transformação, Clara convocou, mostrando ao pai que o verdadeiro sucesso estava onde ele menos esperava. A escolha estava diante dele, mas o que ele faria? Miguel sentiu seu mundo girar em torno daquela cena. Os risos que antes pareciam distantes agora eram claros como água cristalina. Ele finalmente percebeu que a promoção e o sucesso que tanto almejava estavam lhe custando os momentos mais preciosos com sua família. Clara, em seu pequeno vestido colorido, acenou para ele com alegria, como se dissesse: o que realmente importa está aqui. A imagem dela, tão plena de vida e energia, derreteu os muros que ele havia construído ao seu redor. Sem pensar duas vezes, Miguel correu até a porta. Ana, que mal acreditou em sua súbita decisão, sorriu ao vê-lo. "Você veio!" exclamou, seus olhos brilhando de esperança. "Desculpe, amor. Eu não percebi que estava me afastando", Miguel disse, com a voz embargada. Ele se agachou e abraçou Clara, que imediatamente envolveu seu pescoço com os bracinhos. Um momento mágico de conexão que o fez sentir as lágrimas escorrendo por seu rosto. Era uma sensação de libertação, como se cada lágrima estivesse levando embora um pedaço da carga pesada que carregava. Os vizinhos aplaudiram enquanto Miguel, motivado pelo amor e pelas novas prioridades que finalmente percebia,
ajudava a decorar o espaço da festa. Ele se juntou às crianças, jogando balões para o ar e entrando no espírito da celebração. Os sorrisos, os abraços, tudo isso fazia seu coração pulsar com uma força renovada. Durante o evento, Clara se destacou. Ela dançou e gargalhou, misturando-se às risadas de pais e filhos. Cada risada da pequena era como um feitiço poderoso que quebrava as correntes invisíveis que prendiam Miguel. Naquela festa, ele decidiu não só celebrar o Dia dos Pais, mas transformar sua vida. Ele queria ser um pai presente, um marido amoroso, não apenas um homem focado em números. Quando a noite caiu, Ana puxou Miguel para o canto. Você parece diferente. O que aconteceu? Ela olhou em seus olhos, cheia de expectativa. Eu percebi que o sucesso sem amor não é sucesso. Quero ser mais do que um CEO. Quero ser o pai que Clara merece, ele respondeu, seu coração batendo forte. A animação dos vizinhos foi envolta em uma nuvem de esperança, mas também havia um ar de expectativa. O que viria a seguir? Miguel não tinha certeza de como mudar ainda. Ele sentia que estava no início de uma transformação e que isso exigiria muito dele. No entanto, essa nova determinação trouxe à tona um velho receio que Miguel não havia enfrentado. As pressões do trabalho nunca desaparecem completamente. Uma nova proposta estava para chegar, algo que poderia colocar tudo que ele reconstruiu à prova. Enquanto a festa continuava a todo vapor, Miguel recebeu uma mensagem em seu celular. A visão dela fez seu coração afundar. Era seu chefe, convocando-o para uma reunião urgente na segunda-feira. A promoção estava a um passo de se concretizar, mas a que custo? Miguel sabia que a decisão que o aguardava seria a mais difícil de sua vida. Ele estava prestes a descobrir se poderia equilibrar seus sonhos de sucesso com a necessidade de estar presente para sua família. E o que isso significaria para Clara? O dilema estava apenas começando. Miguel acordou na manhã seguinte com um nó no estômago. O sol brilhava lá fora, mas a luz que entrava pela janela não parecia iluminar seu coração. Era domingo, e ele tinha toda a semana pela frente, incluindo aquela reunião que o deixava em frangalhos. Ele se virou na cama e viu Clara, ainda dormindo, com seu rostinho angelical. A paz de sua filha fez seu coração aquecer, mas também o lembrou do peso da escolha que se aproximava. Ana já estava na cozinha, preparando panquecas. O cheiro delicioso invadiu o ar, mas Miguel mal conseguia pensar em comida. Ele ficou parado no caminho, observando sua esposa sorrir enquanto cantava uma musiquinha. A visão dela, tão feliz e despreocupada, fez um impulso de amor brotar dentro dele. Ele sabia que precisava protegê-los, mas seria mesmo pelo caminho que o trabalho oferecia? Bom dia, amor! Ana chamou, olhando para ele com um brilho nos olhos. Quer ajudar a colocar a mesa? Claro, ele respondeu, deixando os pensamentos confusos de lado por um momento. Enquanto colocava os pratos na mesa, Clara acordou e correu em direção a Miguel, arrastando seu ursinho de pelúcia. Papai! Ela gritou, sorrindo. O olhar dela o fez sentir que ainda havia tempo. Tempo para mudar. Após o café da manhã, a família decidiu ir ao parque. Miguel quase não aguentava a expectativa de um dia inteirinho para doar a sua filha. Clara brincou no escorregador, subiu e desceu várias vezes, suas risadas ecoando pelo ar como um canto de felicidade. Ele a observava com ternura, sentindo que cada segundo ao lado dela era um presente inestimável. No entanto, a associação com o trabalho ainda pairava como uma sombra. Ao ver Clara se divertir, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Seria possível fazer do seu trabalho aliada da sua felicidade familiar? O que ele realmente desejava era criar um ambiente que priorizasse o amor e a presença. Juntando-se às crianças, Miguel se permitiu brincar também. Ele virou um gigante, perseguindo Clara e suas amiguinhas, que gritavam em alegria. No entanto, ao retornar para casa, a mensagem de seu chefe soava cada vez mais forte em sua mente. Ele decidiu que não poderia mais se deixar dominar por esses sentimentos de insegurança. Ao olhar para o sorriso de Clara, uma certeza surgiu: ele precisava contar para Ana sobre a reunião, sobre a proposta e o medo que sentia. Quando a noite caiu, ele finalmente se sentou à mesa com Ana. Havia algo no ar, uma expectativa silenciosa. Amor,
temos que conversar, disse Miguel, tomando coragem. Ana parou, deixando a colher na tigela. Seu olhar ficou sério, e o coração de Miguel batia acelerado. Eu recebi uma mensagem da empresa. Uma reunião amanhã de manhã, ele começou, sentindo a pressão subindo. Sobre uma promoção, e sobre a oferta para um novo projeto. As palavras pareciam pesadas. Mas não sei se isso é o que quero. Eu quero ser um pai melhor para Clara. Ana respirou fundo, analisando seu rosto. E o que você vai fazer, Miguel? Está disposto a arriscar tudo isso? Miguel olhou para Clara, dormindo tranquila, e a dúvida o envolveu novamente. Tudo o que ele queria era ser o pai que sua filha precisava, mas isso significava abrir mão de uma oportunidade. Se a transformação fosse feita em sua vida profissional, poderia equilibrar tudo? O futuro parecia incerto, e a hesitação apertava seu peito. Chegou o momento da verdade, o momento em que a escolha tomaria forma. Miguel estava pronto para decidir, mas o telefone vibrou novamente. Era uma mensagem de seu chefe. Ele hesitou em abrir, uma premonição ruim o assaltando. O que mais a vida ainda teria a revelar? Miguel ficou paralisado com o celular na mão, sentindo o coração disparar. A mensagem parecia um eco de tudo que ele temia. Ele respirou fundo, tentando encontrar a coragem que havia sentido mais cedo, mas a pressão na sua cabeça era como uma tempestade prestes a estourar. Com um toque hesitante, ele abriu a mensagem. O futuro do projeto depende de sua decisão, Miguel. Não podemos esperar mais. Ele sentiu um calafrio na espinha. Pelas palavras frias, parecia que o chefe estava jogando uma bomba em seus ombros. Era mais do que uma promoção, era a chance de moldar sua carreira, mas ao mesmo tempo, era um peso que poderia esmagar sua família. Ana observava tudo, seu olhar inquieto. O que diz a mensagem? Ela aproximou-se, a preocupação estampada no rosto. Miguel, sem saber como reagir, balançou a cabeça, como se isso pudesse acalmar o turbilhão dentro dele. Não importa, amor, ele respondeu, tentando disfarçar a angústia. Mas as palavras soavam vazias, até mesmo para si mesmo. A noite avançava, e Miguel se perdeu em pensamentos. Naquele sofá, rodeado por brinquedos e risadas de uma criança que já estava em um mundo de sonhos, a conexão que tinha com Clara parecia brilhar como um farol na escuridão. Subitamente, ele teve uma ideia. Era hora de agir, não só de pensar. Ele se levantou e foi até o quarto onde Clara dormia, ainda com seu ursinho de pelúcia abraçado. Ele a olhou enquanto dormia. Suas feições estavam tão serenas que parecia que nenhuma preocupação existia naquele pequeno mundo. Como ele poderia abrir mão do tempo com ela? Ao mesmo tempo, a oportunidade de crescer como profissional o deixava em conflito. Miguel ajoelhou-se ao lado da cama e tocou o bracinho de Clara, desejando interiormente que ela pudesse entender sua luta. Na manhã seguinte, a reunião já pairava no ar como um peso insuportável. Ele se vestiu mecanicamente, suas mãos tremendo levemente enquanto ajustava a gravata. Ana percebeu. Miguel, você está bem? Perguntou, com a voz suave, tentando captar o que ele estava sentindo. Estou pronto. Apenas, nervoso, ele confessou, embora soubesse que a verdade era muito mais complexa. Na hora da reunião, Miguel se viu cercado por rostos conhecidos. O chefe não demorou a expor a proposta, cheia de números e promessas de crescimento. Mas enquanto ouvia, sua mente estava longe, pensando em Clara, nas risadas que aprenderam a ecoar naquelas tardes ensolaradas no parque. Então, Miguel, o que você acha? O chefe interrompeu seu devaneio. A expectativa na sala ficou quase palpável. Ficando em silêncio por um instante, Miguel sentiu seu estômago revirar. O que importava, a segurança financeira ou o riso da sua filha? Eu preciso de um tempo para pensar. Não posso decidir agora, ele finalmente respondeu, sentindo que a leveza nas palavras revelava sua maior tensão. Saindo da sala, um misto de alívio e pânico tomou conta. Havia escolhido o caminho mais difícil, mas também o mais necessário. Enquanto caminhava pelo corredor, seu celular vibrou novamente. Era uma mensagem de Ana. Ele hesitou um momento, mas decidiu abrir.
Clara começou a falar sobre super-heróis. Você precisa ouvir isso. Vamos ao parque mais tarde. Nesse instante, Miguel sentiu que a vida o puxava de volta para onde realmente pertencia. Super-heróis? Era exatamente o que ele precisava. Ele sorriu, deixando que um impulso de esperança substituísse a hesitação. Mas ao voltar para casa, a angústia ainda o acompanhava. O que aconteceria com essa proposta? E como equilibrar essas novas expectativas? E se o que Clara tinha a dizer fosse a resposta que ele sempre procurou? Miguel chegou em casa com o coração leve e a mente pesada. O simples pensamento de ouvir Clara falando sobre super-heróis aquecia seu espírito, mas a proposta que o aguardava no trabalho flutuava como uma nuvem escura sobre sua cabeça. Ao entrar, viu Ana na cozinha, mexendo uma panela. O cheiro de comida caseira envolvia a casa, criando um aconchego que contrastava com seu dilema. Oi, amor. Como foi na reunião? Ana perguntou, sem tirar o foco do fogão. Miguel respirou fundo. Era uma pergunta simples, mas sua resposta exigia um peso enorme. Foi complicado. Ele hesitou, buscando as palavras certas. Eles estão pressionando muito. Parece que tudo está em jogo. Ana virou-se, colocando uma colher ao lado. Seus olhos se fixaram nos dele, transbordando preocupação. Você sabe que eu estou aqui, né? Você não precisa carregar tudo isso sozinho. Ele sorriu, grato, mas a verdade era que aquela carga era pesada. Ele se lembrou do olhar esperançoso de Clara e como isso parecia distorcer a realidade. Ela está animada com a ideia de irmos ao parque. Miguel mudou de assunto, tentando esconder a tempestade dentro dele. Super-heróis, Ana. Ela se empolgou com isso. As feições de Ana relaxaram. Então vamos. É uma ótima oportunidade para nos divertirmos e fazermos a Clara feliz. Miguel concordou, mas o peso da responsabilidade ainda o mantinha inquieto. Depois de um tempo, enquanto esperavam Clara acordar, Miguel se sentou na sala. Ana se aproximou, segurando sua mão. O que está acontecendo, Miguel? Você parece distante. Ele olhou para ela e, pela primeira vez, decidiu abrir seu coração. Estou lutando entre ser o pai que quero ser e o profissional que me cobram para ser. E tudo isso pesa. Ana apertou a mão dele. Entendo. Você quer fazer o melhor para nós, mas não esqueça que o que realmente importa é a felicidade da nossa família. As palavras dela penetraram em seu interior como luz em meio à escuridão. Miguel fechou os olhos, processando. Era verdade. No fundo, ele sabia que a decisão não girava apenas em torno do trabalho, mas também sobre o exemplo que queria deixar para Clara. Com um sorriso, ele se lembrou das risadas delas e de como a alegria delas iluminava seu mundo. Finalmente, Clara surgiu, com os olhos brilhando e um sorriso largo. Papai! Mamãe! Vamos brincar com os super-heróis! Miguel não conseguiu conter a alegria a cada palavra da filha. Sua preocupação foi, mesmo que momentaneamente, substituída pela inocência e confiança de Clara. No parque, a atmosfera era mágica. O sol brilhava intensamente, e os risos de crianças ecoavam ao redor. Clara, com seu manto improvisado de toalha, se transformou na super-heroína da tarde. Miguel e Ana a acompanhavam, completamente perdidos na diversão. Enquanto brincavam, Clara agarrou a mão de Miguel e olhou nos olhos dele, como se dissesse tudo o que não conseguia falar. Aquela conexão, aquela despretensiosa alegria, fez com que Miguel sentisse que, mesmo em meio ao caos, havia um lugar seguro. Mas enquanto as horas passavam e a luz do dia começava a diminuir, a mensagem do chefe ressurgiu em sua mente. E se essa felicidade não fosse suficiente para pagar as contas? E se ele estivesse se iludindo, mergulhando em um mundo de sonhos impossíveis? Clara, ele disse, quebrando o silêncio. O que faz um super-herói? Ela olhou para ele, confusa, e depois respondeu, protege quem ama. Essas palavras o atingiram como uma onda. Naquele momento, ele percebeu que ser um super-herói para Clara não significava apenas sucesso profissional, mas estar lá, fisicamente e emocionalmente. Ainda assim, a dúvida persistia, como um eco sussurrando em sua mente.
Ele sabia que precisava decidir em breve. Talvez fosse hora de enfrentar o chefe de uma vez por todas, ou talvez tivesse que olhar para dentro e entender o que ele realmente queria. Quando voltaram para casa, uma mensagem de trabalho piscou em seu celular. O coração de Miguel disparou mais uma vez. Ele respirou fundo, preparando-se para mais um capítulo de sua luta. E agora? Perguntou-se, enquanto a ansiedade crescia. A noite prometia ser longa, e as decisões começavam a apertar como uma camisa nova. O que ele faria? Miguel estava sentado na cama, o brilho da tela do celular refletindo em seu rosto tenso. Antes que pudesse decidir a próxima etapa de sua luta, uma imagem familiar surgiu na sua mente, Clara, com seu manto de toalha, correndo pelo parque como uma super-heroína. O sorriso dela era puro e reluzente, capaz de cortar a escuridão que se formava em sua cabeça. Mas a imagem logo se dissolveu, e o peso voltou a aterrissar em seu coração. Ana entrou no quarto e se sentou ao lado dele. Você ainda está pensando no trabalho? Sua voz era um sussurro suave, quase um convite à revelação. Miguel respirou fundo, sentindo um misto de amor e culpa. É difícil não pensar. A pressão é tão opressiva. E se eu não conseguir dar conta de tudo? E se eu perder essa oportunidade? E se isso significar perder nossa segurança financeira? Ana balançou a cabeça, como se quisesse dissipar suas inseguranças. Amor, eu vejo você se esforçando a cada dia. O que realmente importa é quem você é como pai e como marido, independente do que acontece no seu trabalho. As palavras dela eram como uma lanterna em um túnel escuro, mas a ansiedade ainda se segurava, teimosa e convencida. Miguel se levantou e caminhou até a janela. O mundo lá fora estava em movimento, as luzes da cidade piscando à distância. Ele estudou o reflexo de si mesmo no vidro e viu um homem dividido entre dois mundos, o profissional e o pessoal. Eu sinto que estou perdendo tempo com Clara. Sabe como é? Etapas que não se repetem. Ele fechou os olhos, lembrando dos momentos em que não poderia estar presente. Uma reunião cancelou um passeio ao zoológico, um trabalho emergencial fez com que ele perdesse a apresentação de dança da filha na escola. Ana se aproximou, tocando suavemente seu braço. Vamos fazer algo diferente. Amanhã, tire um dia de folga. Desça do pedestal corporativo por um momento. Vamos nos aventurar com a Clara. O simples ato de estar presente pode mudar tudo. Miguel se virou, agora mais alerta. Você acha que isso vai resolver? E se meu chefe me demitir na segunda-feira? Quer saber? Se ele fizer isso, temos que encontrar um jeito. Eu sei que você vai encontrar. Mas agora, pense na Clara. Ela precisa de você, e essa proposta que está te consumindo não pode ser tudo o que você é. Ele a olhou e percebeu que ela estava certa. A ideia de passar um dia inteiro com Clara, livre das amarras das expectativas e do trabalho, fazia seu coração acelerar. A sensação de segurança que se instalou em sua mente parecia algo novo, quase como um superpoder. Acho que tenho que tentar, disse Miguel, a esperança começando a iluminar seu olhar. Ana sorriu, e ele viu a alegria se espalhar por seu rosto. Era uma lembrança de que havia luz no fim do túnel, e aquela luz tinha forma de risadas infantis e aventuras em família. Enquanto ele a abraçava, sentiu uma onda de determinação. Ele não poderia deixar o medo dominar sua vida, precisava ser o super-herói da sua própria história. Naquela noite, enquanto se acomodava para dormir, uma ideia começou a borbulhar em sua mente. E se ele falasse com seu chefe de uma maneira franca e direta? O que ele poderia perder, além de seu medo? Adormecendo, Miguel decidiu que, ao invés de enfrentar mais um dia envolvendo suas inseguranças, enfrentaria seu chefe com a verdade e a sinceridade que ele gostaria de incorporar à sua paternidade. Na manhã seguinte, entretanto, uma mensagem inesperada acendeu seu telefone. O coração de Miguel disparou mais forte que antes. Ele hesitou antes de olhar, mas a curiosidade era maior. Que tipo de desafio aguardava por ele agora? Amanhã prometia ser um divisor de águas, e ele precisava estar preparado para o que estava por vir. A luz da manhã filtrava-se pela cortina, criando um jogo de sombras no quarto. Miguel, ainda com os olhos baços,
mal tinha se dado conta da mensagem recebida. Seu coração pulsava rápido, uma mistura de expectativa e apreensão. Ele pegou o celular, disparado em um mar de indecisões, e abriu a mensagem. Era de seu chefe, e as palavras pareciam dançar na tela. Miguel, precisamos conversar. O assunto é urgente. Coração na boca, ele se vestiu rapidamente, tentando ignorar a ansiedade que se formava como um nó no estômago. Tudo o que ele queria era desfrutar do dia que havia planejado com Clara, mas agora a sombra da conversa iminente o acompanhava. Ana observou enquanto ele arrumava os últimos detalhes. Você está bem? Parece que viu um fantasma, ela disse, preocupada. Só um toque do chefe. Ele disse que é urgente, respondeu Miguel, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. Ela se aproximou e segurou sua mão. Lembre-se do que conversamos. Seja honesto com ele. Você vale muito mais do que um cargo. As palavras da esposa ecoaram enquanto Miguel saía de casa, mas mesmo assim, a sensação de dúvida não se desligava. Ele queria ser forte, mas a ideia de perder o emprego o deixava paralisado. No caminho para o trabalho, as lembranças do dia com Clara dançavam em sua mente. O piquenique que planejavam, os risos, os joguinhos. Ele precisava se lembrar disso, precisava se sentir livre. Quando chegou ao escritório, o ambiente estava tenso. As conversas sussurradas no corredor não ajudavam. Miguel adentrou na sala de seu chefe, tentando segurar a respiração. Bom dia, Miguel. Sente-se, por favor, disse o chefe, com um olhar sério. Estamos passando por um momento delicado, e precisamos de uma reestruturação. Precisamos encontrar soluções para a equipe. Miguel sentiu o mundo girar ao seu redor. Posso me adaptar, posso tentar. Eu não é sobre isso. É uma mudança estratégica que nem todos vão entender. E, sinceramente, estamos considerando alguém mais jovem para a liderança de projetos. A voz do chefe saiu firme, mas uma tristeza havia emergido. Um frio percorreu as costas de Miguel. Ele se lembrou de Clara correndo com seu manto de toalha, e a ideia de falhar não era uma opção. Olha, eu entendo que as mudanças são necessárias, mas eu quero uma chance. Quero mostrar que posso fazer a diferença. Meu foco deve estar onde importa, e isso é a minha família. O chefe olhou fixamente, e Miguel sentiu seu coração disparar. Uma expectativa pairava no ar, e as palavras que ele dissera pareciam ressoar mais do que ele imaginava. Você está disposto a abrir mão de qualquer cargo por isso? É um risco imenso. Não é apenas um cargo. É a minha vida, é a minha família. Eu poderia ser o pai que minha filha precisa, e, ao mesmo tempo, um funcionário dedicado, respondeu Miguel, as palavras saindo com fervor. Após um silêncio tenso, o chefe balançou a cabeça lentamente. Vou pensar sobre isso. Ele parecia tocado com a sinceridade que Miguel havia transmitido. Quando saiu do escritório, um turbilhão de emoções invadiu Miguel. Ele tinha se exposto, falado a verdade. Com um misto de esperança e medo, decidiu que não deixaria o dia passar em branco. Enquanto caminhava para casa, a ideia de que Clara talvez estivesse esperando por ele como uma pequena super-heroína começou a trazer um sorriso ao seu rosto. O que quer que acontecesse agora, ele havia feito a escolha certa. Ao chegar em casa, Clara já o aguardava na porta, com os olhos brilhantes e o manto de toalha amarrado como um verdadeiro símbolo de poder. Papá! Vamos brincar de super-heróis? Miguel respirou fundo, percebendo que a verdadeira luta não era apenas profissional, mas sobre estar presente para ela e para a família. Ele a abraçou apertado, deixando seus medos se dissiparem. Mas enquanto brincavam de super-heróis, uma nova mensagem chegou ao celular de Miguel. A tela iluminou uma nova preocupação. Era um aviso urgente, a situação da empresa se agravou. É uma questão de dias até novas demissões. Prepare-se. O coração de Miguel disparou novamente. Estava preparado para a luta, mas a guerra que se avizinhava era muito mais profunda do que ele imaginava. Aquela mensagem poderia mudar tudo. Poderia ser o teste final. E, mais uma vez, ele se viu diante da pergunta: o que realmente, mais importante, quem realmente importava?
Miguel tentava focar na brincadeira com Clara, mas a mensagem continuava ecoando em sua mente, como um tambor que não parava. A tensão era palpável, e o sorriso da menina não conseguia ignorar a tempestade interna que o consumia. Ela dançava ao redor dele, saltitando como se o mundo fosse feito de algodão doce, e ele se esforçava para não deixar que sua preocupação interferisse naquele momento precioso. Papá, você está ouvindo? Clara exclamou, sua voz doce interrompendo seus pensamentos. Claro, minha super-heroína. O que você vai fazer agora? Miguel respondeu, tentando mudar seu foco. Vou salvar você do vilão. Ela ergueu os bracinhos como se estivesse segurando uma espada invisível, empolgada. Aquela cena era pura mágica para Miguel. Ali estava a razão pela qual ele lutava, aquela pequena que trazia luz mesmo nos dias mais escuros. Depois de longos minutos de brincadeira, um sorriso genuíno surgia aos lábios de Miguel. Clara tinha o poder de fazer os problemas parecerem pequenos. Mas, à medida que o sol começava a se pôr e as sombras se alongavam pelo chão, a realidade de sua situação vinha à tona tão rapidamente quanto o crepúsculo. Quando a noite caiu, Miguel decidiu, mais uma vez, conferir seu celular. A ansiedade pulsava em sua mente, como um alerta constante. Ele precisava de respostas. Com o coração acelerado, ele viu que havia uma nova mensagem do chefe. O texto era curto, mas permeado de gravidade. Miguel, vamos nos encontrar amanhã cedo. A situação está crítica. Precisamos discutir sua posição. Ele sentiu um frio na barriga. Era a segunda vez que o chefe o chamava, e os sinais não eram bons. Miguel sabia que tinha que manter a calma para não preocupar a Clara. Vamos fazer uma pipoca e assistir a um filme, Clara? Perguntou ele, tentando se distrair. A pequena vibrou de alegria e logo estavam no sofá, com os braços ao redor um do outro, acompanhando um filme de super-heróis. Enquanto as cenas passavam na tela, a mente de Miguel estava longe. Ele pensou nas consequências da reunião do dia seguinte. O que passava pela cabeça do seu chefe? A palavra demissão martelava em sua cabeça, e ele só conseguia imaginar como isso afetaria sua família. O medo de não ser suficiente começava a ganhar força novamente, como uma sombra fugidia que ele não conseguia enxergar. A pequena Clara, percebendo que ele estava distante, virou-se para ele. Papá, você está triste? A vulnerabilidade da filha deixou Miguel sem palavras. Ele não queria que ela sentisse o peso de suas preocupações, mas a pureza de sua pergunta cortou direto ao ponto. Não, meu amor. Só estou pensando em algumas coisas. Mas você é minha heroína, e você sempre consegue me fazer sorrir, disse ele, acariciando o cabelo dela. Clara sorriu, feliz, mas ele notava um toque de preocupação em seus olhos. Aquilo o feriu. Ele não queria que sua luta se tornasse um fardo para ela. A noite passou num misto de risadas e reflexões. Miguel sabia que a luta era maior do que ele imaginava e que, de alguma forma, o destino estava prestes a fazer uma escolha. Pelo menos, ele poderia lutar até o fim, e na manhã seguinte, se precisasse, enfrentaria o que viesse, por sua filha. Mas quando a luz da manhã começava a entrar pela janela, uma nova e inusitada mensagem surgiu no celular de Miguel, trazendo consigo um frio na espinha e a sensação de que tudo estava prestes a mudar. Urgente, uma nova proposta que poderá mudar tudo. Venha até o escritório mais cedo. Miguel sabia que aquela reunião não se restringia apenas ao seu trabalho, mas à sua vida, à sua família. A pergunta pulsava em sua mente: estaria preparado para receber o que estava por vir? Miguel acordou com o coração pesado. A luz que entrava pela janela era tímida, como se também estivesse nervosa em relação ao dia que se iniciava. Enquanto Clara ainda dormia, ele se levantou e preparou um café rápido. A mente estava agitada, transformando cada gole em uma corrente de dúvidas. O que significava aquela mensagem? O que seu chefe queria discutir tão urgentemente? Ele tomou cuidado para não fazer barulho. Queria que Clara tivesse uma noite tranquila, apesar da tempestade que se formava dentro dele. Cada pequeno estalo da porta ou ruído da chaleira parecia ecoar como um aviso, mas a imagem da filha, dormindo com um rosto sereno, o trouxe de volta ao presente. Terminou o café e decidiu verificar novamente a mensagem.
A tela do celular parecia brilhar mais do que o normal, como se estivesse esperando um desfecho dramático. Uma nova proposta que poderá mudar tudo. Aquilo o deixou inquieto. O que poderia ser tão bom a ponto de mudar seu destino? E, acima de tudo, o que ele teria que abrir mão para aceitar isso? De repente, Clara apareceu, com seus olhos brilhantes e cabelos bagunçados, como se tivesse saído de um sonho. Bom dia, papá, disse ela, esticando os braços para receber um abraço. Bom dia, minha heroína, respondeu Miguel, envolvendo-a em seus braços. Abraçá-la era como encontrar o porto seguro no meio de uma tempestade. Vamos brincar de novo. A gente ainda não salvou o mundo hoje. Clara disse com um sorriso que poderia iluminar o dia mais nublado. Você sempre nos salva, querida. A verdade era que, nos momentos mais escuros, era o sorriso dela que acendia a esperança em seu coração. Ele começou a brincar com ela, mas a sombra da reunião ainda pairava sobre ele. Enquanto ela corria pela casa, Miguel sentava-se por um momento. A imagem dela brincando trouxe à tona uma nova onda de determinação. Ele precisava ser forte por ela, independentemente do que acontecer na reunião. Como pai, como homem, ele carregava não só suas próprias expectativas, mas também as esperanças dela. Clara, posso te fazer uma pergunta? Disse ele, suas palavras saindo de maneira hesitante. Claro, papá. O que é? Ela o olhou com grande curiosidade. Se um dia você visse que eu estava triste e preocupado, o que você faria? Ele esperava que a resposta dela ajudasse a clarear sua própria mente. Clara refletiu por um momento. Eu sempre faria você brincar. Porque brincar é o que faz a gente feliz. Ela pulou para os braços de Miguel, e então ele riu. Aquela pureza na resposta era tudo o que ele precisava ouvir. Então é isso que vou fazer. Vou brincar e ser feliz, não importa o que aconteça, ele decidiu, sentindo pela primeira vez uma onda de esperança. E se a proposta fosse uma nova oportunidade? Um recomeço? Com aquele pensamento, Miguel começou a se preparar para a reunião. A ansiedade ainda estava lá, mas ele decidiu se permitir acreditar também nas possibilidades. Enquanto se vestia, Clara observava com um olhar admirador. Você vai ser nosso super-herói, papá! Ela gritou, trazendo um leve sorriso ao rosto dele. Eu vou tentar ser, ele respondeu, mais para si mesmo do que para ela. Ao sair de casa, Miguel tomou a mão de Clara e a levou para a escola. O trajeto parecia mais leve hoje. Mas ao deixá-la na porta da escola, uma pequena incerteza tomou conta dele novamente. E se tudo estivesse prestes a desmoronar? De repente, Clara segurou seu rosto com as duas mãos e disse, lembre-se, papá. Você é o meu herói. E heróis sempre vencem. Aquelas palavras ecoaram em sua mente. Miguel não podia deixar que a preocupação o dominasse naquele momento. Ele acenou para a filha e seguiu até o escritório, decidido a enfrentar o que viesse pela frente. Quando chegou, viu seu chefe na mesa, com uma expressão que misturava expectativa e preocupação. O peso no ar era quase insuportável. Miguel respirou fundo, preparado para um encontro decisivo. O que seria a proposta que mudaria tanto a sua vida? A conversa começou e as palavras flutuavam. Miguel sentia o coração acelerar a cada frase. Mas o que ele não sabia era que a proposta não envolvia apenas mudanças de trabalho. A vida estava prestes a mexer não apenas com sua carreira, mas com sua essência, com o que realmente importava. Precisamos discutir algo sobre sua posição, Miguel. É sobre mais do que só você. A frase do chefe parou como um golpe. O que ele estava prestes a revelar mudaria tudo. Miguel mal podia imaginar o que estava por vir. Seu chefe continuou a falar, e as palavras se tornaram uma onda de informações que pareciam atravessar seu cérebro em câmera lenta. Em decorrência da reestruturação, queremos que você lidere um novo projeto que irá integrar o lado humano ao nosso produto. Uma abordagem mais sensível, mais conectada. Acredito que sua experiência e sua recente transformação como pai são fundamentais. Nesse momento, algo mudou dentro de Miguel.
Ao invés de sentir pânico, ele começou a vislumbrar uma possibilidade de unir suas duas vidas, a profissional e a pessoal. Então, você quer que eu coloque o foco nas emoções dos nossos clientes? Perguntou, com a presença do pai amoroso pulsando em seu discurso. Exatamente. Você trouxe algo novo quando decidiu priorizar sua família. E é isso que precisamos trazer para a empresa. Vamos focar em criar um ambiente onde não apenas se trabalha, mas se vive de forma mais significativa. Você está disposto a liderar essa mudança? O chefe olhou nos olhos de Miguel, e a expectativa era clara. Miguel respirou fundo. Essa proposta era tudo o que ele nunca soube que precisava, um papel onde poderia ser a pessoa que sempre quis ser, colocando o amor em primeiro lugar. A ideia de transformar o ambiente de trabalho em um lugar mais humano, que valorizasse as relações e as emoções, era seu sonho finalmente tomando forma. Sim, eu quero. Eu quero fazer essa mudança. Respondeu ele, agora com mais segurança. Sair da sala foi como deixar um fardo nas costas e perceber que a liberdade e a empolgação o aguardavam. Com um novo propósito ardendo dentro dele, Miguel, ao invés de voltar para casa, decidiu fazer algo especial. Ele se lembrou do sorriso de Clara e da maneira como ela sempre o lembrava da importância do amor. Ao chegar no parque, viu Clara correndo de um lado para o outro, com seu manto de toalha flutuando ao vento, como uma pequena super-heroína. Quando ela o avistou, seus olhos se iluminaram e ela gritou, "Papá!" Ela correu até ele, e Miguel a abraçou como se nunca quisesse soltar. "Mamãe disse que você iria me salvar hoje." Clara disse, rindo. Miguel olhou para ela e sorriu, percebendo o impacto que ele poderia ter na vida dela muito além das suas responsabilidades profissionais. "Você é a minha heroína, e hoje vamos salvar o mundo juntos." Ele respondeu, a alegria radiando em seu peito. Com isso, eles começaram a brincar, correndo pelo parque, fingindo que eram super-heróis voando para salvar o dia. O sorriso de Clara era a luz que Miguel precisava. Eles brincaram até o sol se pôr, rindo, pulando e fazendo planos de como seriam os super-heróis mais legais. Naquela noite, enquanto Clara se preparava para dormir, Miguel se sentou ao lado dela. "Clara, eu quero te contar uma novidade. Eu consegui um novo trabalho no meu trabalho. Um trabalho onde eu posso trazer amor e felicidade, muito parecido com o que você faz quando brinca. Eu quero construir um lugar onde todos possam se sentir bem, como nós nos sentimos juntos." Os olhos de Clara brilharam. "Então você vai ser meu super-herói de verdade." Ele sorriu com lágrimas de felicidade, sentindo a energia dela envolvê-lo. "Sim, e você sempre será a minha super-heroína." Naquela noite, Miguel dormiu mais tranquilo. Ele havia encontrado um propósito que conectava tudo o que ele valoriza, sua filha, sua esposa e sua carreira. A transformação que ele buscava era real e palpável, e o futuro parecia cheio de possibilidades. Colocou a cabeça no travesseiro, um sorriso no rosto, já imaginando as aventuras que ainda viveriam juntos. Se a história de Miguel e Clara te tocou, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para ajudar o algoritmo a espalhar essa mensagem de amor. Comente abaixo suas reações e sentimentos sobre este final emocionante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio e espalhar a esperança.